Imagine hoje um comprador de carros de luxo na China com 35 anos de idade, que entra numa concessionária da Porsche e não pergunta sobre motor, nem se aquele carro venceu Le Mans, muito menos sobre tradições. Ele faz uma pergunta que Stuttgart não está preparada para responder. Esse carro tem LiDAR e esse é o problema. Porque a Porsche tem motor flat six, suspensão ativa, acabamento impecável e décadas de prestígio. Mas para uma nova geração de compradores chineses, isso já não basta. Esse cliente cresceu com o celular na mão, desbloqueia tudo pelo rosto, vive dentro do WeChat e espera que um carro de luxo se comporte como um smartphone sobre rodas. Enquanto a Porsche vende herança, a China começou a vender o futuro. E os números mostram o tamanho do choque. A margem operacional da Porsche caiu de 14,5% para 0,3% em apenas um ano. E isso não é só uma fase ruim, é um aviso brutal de que prestígio não derrota software. Agora a empresa está gastando bilhões para corrigir sua própria estratégia elétrica. Plataformas feitas para abandonar a combustão estão recebendo motores a combustão de volta. O que deveria ser uma visão de futuro virou uma tentativa de consertar o presente. Mas a Porsche não errou apenas em um carro, ela errou nas 3 apostas que fez ao mesmo tempo. Apostou que luxo venceria tecnologia, apostou que ser elétrico bastaria e apostou que a China continuaria desejando a Europa mais do que desejaria a própria China. E as 3 apostas falharam. E a história não começa em Stuttgart, começa na China, com os engenheiros que a Porsche subestimou, criando carros que não queriam apenas competir com os alemães, queriam provar que eles ficaram antigos para o novo mundo. China vai destruir a Porsche? Essa história começa onde ninguém está olhando, não é em Stuttgart, não é em Wolfsburg e não é em Detroit. Começa em uma cidade chinesa que não está nem no top 10 do PIB do país, com um engenheiro que ninguém em Stuttgart conhecia, decidindo uma coisa que ninguém achou que fosse possível. Para entender o tamanho do que aconteceu, é preciso olhar para o número que costumava ser o orgulho silencioso da empresa. O mercado chinês representava o pico absoluto da Porsche em seu ano mais lucrativo, com cerca de 95 mil unidades vendidas, mais do que qualquer outro mercado isolado, mais do que a Alemanha, mais do que os Estados Unidos. Pois é, os chineses adoravam a Porsche. Em 4 anos, esse número desabou para 42 mil unidades, uma queda de 56%, que apagou mais da metade do mercado que sustentava as margens mais invejadas do segmento de luxo global. O Taycan, carro bandeira elétrico da marca, vendeu menos de 2 mil unidades na China em um ano inteiro. E nesse mesmo mercado, o Xiaomi SU7 vendeu 74 unidades para cada Taycan vendido. Uma proporção que, traduzida em chão de concessionária, significa que cada Porsche elétrico saindo de um showroom em Xangai, 74 carros chineses passaram pelo mesmo cliente que olhou, comparou e escolheu outro. E aqui aparece um detalhe que torna a humilhação ainda mais incômoda. O Xiaomi não é um fabricante de carros, mas sim uma empresa de smartphones que entrou na indústria automotiva e vendeu mais de 130 mil SU7s no primeiro ano de existência da marca como montadora. Sem uma fábrica histórica, sem participação em Le Mans, sem autoridade, sem credenciais, sem respeito de mercado e sem respeito de Stuttgart. O SU7 Ultra entrega 1.527 cavalos por aproximadamente 112 mil dólares, enquanto o Taycan Turbo GT entrega 1.092 por 230 mil dólares, mais potência por menos da metade do preço. E, quando o SU7 Ultra foi ao circuito de Xangai, ele quebrou o recorde do próprio Taycan em pouco mais de um segundo, num traçado que a Porsche tratava como demonstração de superioridade técnica alemã. Indo para além do recorte do fato, o problema não é só desempenho. O problema é que o comprador médio de luxo chinês tem 36 anos, e para essa geração, 70 anos em Le Mans não significa nada. O que importa é o head-up display de realidade aumentada de 56 polegadas, integração imediata com o smartphone, LiDAR para direção autônoma. Não é emblema, é tecnologia. E a Porsche, por uma decisão consciente de conselho,
recusou-se durante anos a entrar na corrida do ADAS, alegando que sistemas avançados de direção comprometeriam a pureza de dirigir. Filosoficamente falando, eles não estão errados. Só que essa decisão de filosofia de marca acabou virando vulnerabilidade que destruiu o maior mercado da empresa. A Xiaomi já construiu seu plano inteiro em torno de uma única aposta: entregar o que o comprador chinês de luxo realmente quer, software acima de emblema, e transformar cada Porsche estacionado num showroom de Xangai numa demonstração ambulante do que ela não tem. Esse é o problema que a Porsche foi forçada a resolver com ferramentas que ela mesma decidiu não construir. A solução que a empresa encontrou tem um nome técnico que poucos fora de Wayset conhecem: a plataforma PPE Sport, desenvolvida originalmente como elétrica pura para a próxima geração do 718 Boxster e Cayman. E aqui começa a parte que parece ficção científica empresarial, exceto que não é. A plataforma foi deliberadamente projetada sem nenhum espaço para túnel central, sem dutos de exaustão, sem linhas de combustível, sem tanque, porque cada um desses elementos seria simplesmente um vestígio do passado que a engenharia estava determinada a abandonar de uma vez por todas. A bateria no chão era um componente estrutural, ou seja, a rigidez do chassi não era um valor independente, ela dependia diretamente do pacote de células instalado embaixo do veículo. E é nessa plataforma, projetada para nunca mais abrigar um motor a combustão, que a Porsche está agora, nesse momento, pagando aos seus engenheiros seniors no centro de Wayset para encaixar motores a combustão de volta. E esta é a parte que muda tudo sobre como uma marca de luxo sobrevive, mas poderá não sobreviver. A explicação técnica é brutal em sua simplicidade. Sem espaço estrutural para tanque significa rearquitetura completa de pacote interno, com componentes precisando ser realocados em um chassi que rejeita sua própria existência. Sem túnel central significa repensar transmissão, sistema de escape, linha de comando, todos os elementos que a engenharia automotiva tradicional encaixa naquele corredor preciso entre os bancos. Remover a bateria estrutural significa reconstruir a rigidez do chassi com material adicional, o que adiciona peso, custo e complexidade num projeto que foi otimizado para ser exatamente o oposto de tudo isso. Por meses, a Porsche comunicou os adiamentos do 718 como realinhamento estratégico, uma frase corporativa que esconde mais do que revela. Os documentos para investidores contam outra história. A empresa está reescrevendo a engenharia de seu próprio futuro porque a versão original do futuro já estava obsoleta antes de chegar ao chão de fábrica. Os números que sustentam esse fato são os números mais caros já registrados num único exercício pela marca. Números extraordinários totais chegaram a 3,9 bilhões de euros num único ano fiscal, divididos entre 2,4 bilhões em realinhamento de produto, 700 milhões em atividades de bateria descartados e 700 milhões absorvidos pelas tarifas americanas sobre veículos europeus. A subsidiária Cellforce, que a Porsche havia criado especificamente para produzir baterias de alta performance internamente, teve 295 milhões de euros em equipamentos descartados, 60 milhões em subsídios públicos alemães perdidos, 2/3 do quadro demitido na primeira onda quando a empresa abandonou os planos de produção de células, e o restante da operação encerrando meses depois, junto com outras subsidiárias dedicadas à tecnologia elétrica. A Northvolt, sueca, fornecedora de células designados para o 718 elétrico, entrou em falência e levou junto o mapa de processos inteiro de baterias para a próxima geração da plataforma esportiva. O 718 elétrico, planejado para entregar 2 anos atrás, foi empurrado para depois de 2026. E a meta oficial de 80% dos carros elétricos até o fim da década, anunciado com pompas no IPO, que abriu o capital da empresa, foi abandonado sem substituto. Nenhum fabricante de luxos havia tentado uma reversão completa de plataforma. As empresas que falharam em EVs simplesmente atrasaram. A Porsche é a primeira a pagar para desfazer. Pense agora como isso parece na prática. Numa concessionária lá em Xangai, gerentes recusam a receber novos veículos da fábrica e exigem subsídios da matriz, com o inventário parado por meses porque os carros simplesmente não saem. Em Zuffenhausen, na sede histórica da empresa, a linha de produção do Taycan funciona com um turno em vez de 2, com capacidade ociosa traduzindo o colapso de demanda em horas-máquina perdidas todos os dias.
Em Stuttgart, o conselho aprova o corte permanente da capacidade global para 250 mil veículos por ano, 20% abaixo do pico que a empresa atingiu há poucos anos atrás. E isso não é uma medida temporária, é uma redefinição estrutural do tamanho da Porsche. Em Kirchentellensfurt, no local da Cellforce, as instalações de produção de bateria que estavam prontos para escalar até 20 gigawatts-hora de capacidade anual ficam ociosas, com equipamentos novos sendo desmontados e vendidos como sucata industrial. A matemática que se inverte aqui é a parte que mais assusta o conselho do grupo Volkswagen. A Porsche e a Audi eram historicamente as duas marcas que subsidiavam o grupo inteiro, com a Porsche sozinha respondendo por uma parcela desproporcional do lucro no conglomerado, apesar de representar apenas 3,5% das entregas. Um carro a cada 30 era Porsche, mas uma fatia muito maior de cada euro de lucro vinha dali. Quando essa margem despenca de 14 para 0,3, o grupo inteiro perde sua engrenagem mais rentável de uma vez só, e o efeito cascata é imediato. O Volkswagen Group anuncia 50 mil demissões na Alemanha até o final da década. O grupo líquido do conglomerado cai 44% em um único ano para 6,9 bilhões de euros. E o sucessor de Blum, Michael Leiters, ex-McLaren e ex-Ferrari, herda uma empresa com 6 linhas de modelos e nenhuma plataforma elétrica funcional para o segmento médio. A estratégia anunciada não é volume, é margem. E essa é a admissão pública de que a Porsche não tentará mais competir em escala. Para coroar a humilhação simbólica, a empresa que entrou com pompas no DAX poucos anos atrás, no IPO mais celebrado da Europa da década, foi removido do índice depois que a ação perdeu mais de 30% do valor em 12 meses. Aqui também está a parte da narrativa conveniente que é deixada de fora. A indústria chinesa fez algo que ninguém na Europa achava possível 10 anos atrás. A BYD vendeu 2,25 milhões de elétricos puros num único ano, 600 mil unidades acima da Tesla no mesmo período, e construiu uma rede própria de 4 mil estações de carregamento ultra rápidos com tecnologia capaz de entregar carga completa em 5 minutos, mais rápido do que abastecer um tanque de gasolina, dependendo do lugar. A Xiaomi entrou na indústria com zero histórico automotivo e conseguiu 10 mil pré-encomendas em 2 horas de lançamento do SU7, um número maior do que as vendas totais da Porsche na China em um trimestre inteiro do ano em que tudo desabou. E o argumento público das marcas chinesas é honesto. Elas afirmam que entregaram ao consumidor exatamente aquilo que marcas ocidentais se recusaram a entregar durante 15 anos. Tecnologia de software, integração de ecossistema, atualizações over the air, direção autônoma acessível a preços que destroem qualquer comparação direta. E os números de venda dão razão a esse argumento. Mas a narrativa chinesa tem lacunas que pode passar batido. Xiaomi vende o SU7 apenas na China, por enquanto, com capacidade de exportação ainda limitado. Sem rede de assistência global, sem cobertura de pós-vendas em mercados onde a Porsche tem 50 anos de presença consolidada, falando minimamente. E recentemente a empresa precisou fazer recalls de mais de 116 mil unidades do SU7 por falhas no sistema de assistência de condução em rodovias. O tipo de problema que marcas tradicionais aprenderam a evitar depois de décadas de exposição em mercados regulatórios maduros. Eu já falo mais do SU7. A BYD não conseguiu reproduzir nos mercados europeus e americano o mesmo nível de penetração doméstico, esbarrando em barreiras tarifárias crescentes, percepção de marca ainda em construção e ausência de uma rede de pós-venda comparável às tradicionais alemãs. Oliver Blume, então CEO, escreveu aos 36.700 mil funcionários alemães a frase que a Porsche jamais publicaria num release oficial. Nosso modelo de negócio, que nos sustentou por muitas décadas, já não está funcionando hoje em sua forma atual. Esse memorando vazou para Bloomberg, antes mesmo que ele pudesse dizer aos investidores em uma coletiva oficial. Foi uma confissão para dentro que acabou se tornando pública pela porta dos fundos. A conta desse realinhamento somado em termos concretos é o tipo de número que normalmente quebraria empresas menores. São 3,9 bilhões de euros em write-downs. Em um único exercício, mais de 10% do quadro de 40 mil funcionários eliminado quando todos os cortes anunciados se completarem. E uma plataforma PPA Sport sendo refeita com custo adicional não divulgado oficialmente.
Embora estimativas internas surgiram mais de 1 bilhão de euros adicionais para encaixar motores a combustão num chassi que rejeita sua existência. O 911 nos Estados Unidos passou de 114 mil dólares para 135 mil em menos de 2 anos, e a elasticidade do preço de luxo tem um limite que ninguém testou em Porsche desde a década de 90. O ponto em que o cliente, mesmo o cliente fiel, simplesmente decide que existem outras formas de gastar esse dinheiro. E o sinal mais claro de que o solo já cedeu para a Porsche chegou no terceiro trimestre, quando a fabricante registrou a primeira perda trimestral desde que abriu o capital. Um marco que parecia inimaginável poucos anos atrás para uma empresa que era, em margens, a mais lucrativa do mundo automotivo. Há precedente histórico também para esse tipo de recuo, e o precedente não é nada animador. A Cadillac tentou exatamente a mesma estratégia nos anos 80, com a marca recuando de uma promessa de modernização e voltando ao núcleo histórico de motor a combustão, sedãs luxuosos, exclusividade americana, e levou 3 décadas para se recuperar parcialmente do estrago da marca. A Jaguar, que tentou um pivô semelhante mais recente, abandonando o posicionamento elétrico anunciado, ainda não se recuperou de vez e talvez nunca se recupere. Mas aqui também tem uma parte que deve manter todos os executivos europeus de automóveis acordados à noite. A Porsche não está abandonando elétricos, está abandonando uma meta. A fabricante continua produzindo Taycans, Macan elétrico, Cayenne elétrico, e o novo CEO, Michael Leiters, vem exatamente do ambiente onde fazer dinheiro com volume baixo e margem alta é a disciplina central. Ex-Ferrari e McLaren, que são marcas que provaram que esse caminho funciona, desde que a empresa aceite que ela nunca mais será o que era. A projeção para o próximo exercício aponta a margem operacional entre 5,5% e 7,5% contra 1,1% no ano que termina. Uma recuperação parcial, mas mensurável. E aqui fica a pergunta que define o tamanho real do problema. Se a Porsche, com a marca mais forte do segmento, as melhores margens da indústria e o capital quase ilimitado do Volkswagen Group, não conseguiu fazer a transição elétrica funcionar, o que isso quer dizer sobre BMW, Mercedes e Audi, tentando o mesmo caminho com menos recursos? Em algum momento dos próximos meses, um engenheiro em Wayset vai abrir um arquivo CAD da nova plataforma elétrica da Porsche e fazer exatamente o oposto do que a empresa prometeu ao mundo nos últimos anos. Ela vai tentar colocar de volta o que a própria Porsche removeu: espaço para motor, reforços estruturais, túnel, escape, tanque, comando mecânico. Tudo aquilo que anos atrás simbolizava o passado, agora precisa ser redesenhado às pressas para salvar o presente. O problema é que esse tipo de correção não custa apenas dinheiro, custa credibilidade. São bilhões gastos para desfazer engenharia recente, cortes de pessoas. É uma marca que entrou no futuro prometendo liderar a transição elétrica, mas vem falhando miseravelmente. E agora tenta recuar para aquilo que sempre soube fazer de melhor: queimar combustível. E a parte mais incômoda é essa: a volta a tal motor a combustão não parece mais uma ofensiva, parece uma contenção de danos. A Porsche não está fazendo isso para dominar o próximo capítulo da indústria, está fazendo para proteger margem, identidade e sobreviver. Só que as concorrentes não ficam paradas, e enquanto a Porsche tenta encaixar o passado dentro de uma plataforma do futuro, uma empresa chinesa fez o movimento contrário. Pegou a lógica de um smartphone, colocou sobre rodas e transformou isso em um dos carros mais comentados do mundo. E é aí que essa história encontra o Xiaomi SU7, onde eu te conto mais em 5 segundos. Eu te vejo já.